Olá pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje eu quero compartilhar uma história muito pessoal, uma jornada que muitos de vocês podem se identificar. É uma história sobre como a oração diária me ajudou a vencer monstros que pareciam invencíveis: a ansiedade, a solidão e o medo. Se você já se sentiu perdido em meio a esses sentimentos, saiba que não está sozinho e que há uma luz no fim do túnel. Fique comigo até o final, porque o que vou compartilhar pode de verdade mudar a sua perspectiva. Há alguns anos, eu me encontrava num lugar muito escuro. Parecia que uma nuvem cinzenta me seguia para onde quer que eu fosse. Cada dia começava com um aperto no peito, uma sensação de pânico sem motivo aparente. Isso era a ansiedade. Ela sussurrava mentiras no meu ouvido, dizendo que eu não era bom o suficiente, que algo terrível estava prestes a acontecer. Socializar tornou-se uma tortura. Eu cancelava planos, evitava chamadas e me isolava cada vez mais, acreditando que estava me protegendo. Mas, na verdade, estava apenas alimentando outro monstro: a solidão. A solidão é traiçoeira. Mesmo cercado de pessoas, eu me sentia invisível, desconectado. Era um vazio profundo na alma que nada parecia preencher. E com a solidão veio o medo: medo do futuro, medo de falhar, medo de nunca mais me sentir feliz. Eu vivia num estado constante de alerta, como se estivesse sempre esperando pelo pior. Minha vida se tornou pequena, limitada pelas paredes que esses sentimentos construíram ao meu redor. Tentei de tudo: livros de autoajuda, exercícios de respiração, hobbies. Algumas coisas ajudavam por um tempo, mas a escuridão sempre voltava. Eu cresci numa família que tinha fé, mas, sendo sincero, a oração era algo que eu fazia de forma mecânica, mais por hábito do que por convicção. Era como repetir uma lista de pedidos sem realmente sentir a conexão. Numa noite particularmente difícil, deitado na cama com o coração acelerado e lágrimas nos olhos, eu me senti no fundo do poço. Em total desespero, fiz algo diferente. Em vez de pedir para os meus problemas desaparecerem, eu simplesmente comecei a conversar, a falar com Deus como se Ele estivesse ali, sentado ao meu lado. Não foi uma oração bonita ou cheia de palavras difíceis. Foi um desabafo cru e honesto. Eu disse: Deus, eu não aguento mais. Estou com medo. Me sinto tão sozinho e essa ansiedade está me consumindo. Eu não sei o que fazer. Se o Senhor está aí, por favor, me ajude. Eu não quero sentir mais isso. Naquele momento, pela primeira vez, não senti uma resposta mágica, mas senti uma leveza, como se um peso tivesse sido tirado dos meus ombros apenas por ter partilhado. Decidi transformar isso num hábito. Todas as manhãs, antes mesmo de pegar no celular, eu dedicava 5 minutos para essa conversa. Não era uma obrigação, era um encontro. Eu falava sobre meus medos para o dia que começava, sobre as pequenas coisas que me preocupavam. E à noite, antes de dormir, eu fazia o mesmo, agradecia pelas pequenas vitórias, falava sobre as dificuldades e entregava minhas preocupações. Era um diário falado, um diálogo constante. No início, a mudança não foi drástica. A ansiedade ainda aparecia. A solidão ainda dava as caras. Mas algo era diferente. Eu não estava mais lutando sozinho. Quando o pânico começava a surgir, eu parava e fazia uma pequena oração ali mesmo. Deus, está acontecendo de novo. Me dê paz. Me ajude a respirar fundo. E, surpreendentemente, a crise passava mais rápido. Era como ter uma âncora em meio à tempestade. A oração começou a mudar a minha perspectiva. Em vez de focar nos meus problemas, eu comecei a focar na presença de Deus comigo. Percebi que a solidão não era a ausência de pessoas, mas a ausência
de conexão, e através da oração, eu estava construindo a conexão mais importante de todas. Eu não estava mais sozinho no meu universo de medos. Havia alguém comigo, ouvindo, cuidando. Essa certeza começou a preencher o vazio que eu sentia. Aos poucos, a oração deixou de ser apenas sobre meus problemas e passou a ser sobre gratidão. Eu comecei a notar as pequenas bênçãos, o sol da manhã, um café quente, uma conversa amigável. Agradecer por essas coisas mudou meu foco do que faltava para o que eu já tinha. E quanto mais eu agradecia, menos espaço o medo encontrava para crescer. O medo se alimenta da incerteza e da negatividade, e a gratidão é o seu antídoto perfeito. A ansiedade me dizia para temer o futuro. A oração me ensinou a confiar. Eu comecei a entender que eu não preciso ter controle sobre tudo. Eu posso fazer a minha parte, dar o meu melhor e confiar que um plano maior está em andamento. Entregar minhas preocupações a Deus não era um ato de passividade, mas sim um ato de sabedoria. Era reconhecer que existem forças maiores do que a minha própria capacidade de me preocupar. Com o tempo, essa prática diária fortaleceu minha fé de uma maneira que eu nunca imaginei. A fé não é a ausência de medo, mas a coragem de seguir em frente, apesar do medo. A oração era o meu treinamento diário de coragem. Era o meu lembrete de que eu sou amado, de que eu sou cuidado e de que não estou desamparado. Essa convicção me deu forças para, aos poucos, sair da minha concha. Comecei a dizer sim para convites que antes eu recusaria. Comecei a iniciar conversas, a me reconectar com amigos. Claro, a ansiedade ainda sussurrava, mas agora eu tinha uma voz mais alta dentro de mim, uma voz de fé e confiança que dizia: vai ficar tudo bem. Você não está sozinho. E a cada passo que eu dava para fora da minha zona de conforto, mais fracos os monstros da ansiedade e da solidão se tornavam. Hoje, posso dizer com toda certeza que a oração diária salvou a minha vida. Não porque foi uma solução mágica que fez todos os problemas desaparecerem, mas porque me deu a ferramenta mais poderosa para enfrentá-los. Uma conexão real e constante com Deus. Ela me ensinou a encontrar paz no meio do caos, esperança no meio do desespero e companhia na mais profunda solidão. Se você está passando por algo parecido, eu te encorajo a tentar. Não precisa ser perfeito. Não precisa saber as palavras certas. Apenas comece uma conversa. Seja honesto. Seja vulnerável. Fale sobre seus medos, suas dores, suas esperanças. Transforme a oração no seu primeiro e último pensamento do dia. Faça dela sua companheira constante. Você pode se surpreender com a força que vai encontrar nesse simples ato de fé. Lembre-se, a jornada de cada um é única. Se sua ansiedade e seus medos são muito intensos, procurar ajuda profissional, como um terapeuta ou um psicólogo, é um passo de coragem e amor próprio. A oração e a ajuda profissional podem caminhar juntas, fortalecendo sua mente e seu espírito. Você não precisa passar por isso sozinho. Existe ajuda disponível e você merece se sentir bem. Obrigado por me ouvirem e por permitirem que eu compartilhasse essa parte tão íntima da minha história. Espero que, de alguma forma, minhas palavras possam ter trazido um pouco de luz e esperança para o seu coração. Acredite, dias melhores virão. Se essa mensagem tocou você, deixe um comentário aqui embaixo compartilhando sua experiência ou uma palavra de apoio para outras pessoas. Vamos criar uma comunidade de força e fé aqui. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. Muito obrigado pela companhia
e até a próxima. Fiquem com Deus.